Pediram para eu ficar no foco aqui. É aqui? É bom que eu não enxergo ninguém, então se vocês fizerem uma cara de entediados, eu não vou ver. Oi, eu sou a Nádia. Eu realmente não estou enxergando ninguém. Bom, não, mas é porque é para gravação e o Guilherme tinha falado para eu fazer a Madonna aqui com aquele microfone, mas não deu certo, porque minha cabeça é muito grande. Então, eu não vou fazer a Madonna, infelizmente. Bom, eu sou feminista, como já fui apresentada, e eu não era feminista até bem pouco tempo atrás. E eu vou explicar um pouco, eu vou falar alguns números para vocês. Eu também falei no intervalo que eu sou a freak da estatística, a louca da estatística. Muita gente diz, por que o feminismo é importante hoje? Né? Nossa, já conquistaram tudo, estão aí, estão trabalhando, dirigindo, votando, transando, estão fazendo tudo o que querem as mulheres. E não é bem assim. E essas estatísticas são importantes para isso. Hoje, no Brasil, é um dos países mais inseguros para uma mulher viver. Acontecem 10 assassinatos de mulheres por dia no Brasil. Tanto é que acabou de acontecer a CPMI da violência contra a mulher, que quer incluir o feminicídio, que é um assassinato baseado em gênero, como uma qualificadora no Código Penal. Então, isso é uma realidade mesmo. Não é aquele assassinato da pessoa... É bom que daqui também não dá para ver o relógio, então eu vou ficar aqui falando para sempre. Não é aquele assassinato num assalto ou numa coisa parecida... É de gênero mesmo, o que a imprensa costuma chamar de crime passional, como se quem amasse matasse, o que não é verdade. Até 2020, segundo a ONU, a gente vai ter 140 milhões de crianças e adolescentes, mulheres, que vão ser obrigadas, vão ser vendidas para casar. Então, um caso que aconteceu recentemente de uma menina de 8 anos que, na lua de mel, com cara de 40, acabou sofrendo um monte de ferimentos, é bem comum. Até 2020, a gente vai ter 140 milhões de child brides, né, de garotas que são vendidas. Apesar da gente ser 54% dos eleitores, a gente tem menos de 10% dos cargos eletivos no Brasil. E existe uma cota de 30% para a candidatura. Então, 30% dos candidatos tem que ser mulher. Mesmo com essa cota, a gente só consegue eleger 10% de todo mundo que a gente vota, só 10% são mulheres. A cada 12 segundos no Brasil, uma mulher sofre violência. Isso é um dado da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. No Rio de Janeiro, ano passado, foram registrados 5.000 estupros. No Hospital Pérola Byington, em São Paulo, que é um dos hospitais de referências no atendimento a vítimas de violência sexual, atende-se 15 mulheres por dia, em um hospital. Mas eu ficar falando sobre isso, além de ser deprê, talvez não mostre para vocês o que realmente é ser feminista, que é muito mais bonito e é muito mais empoderador do que isso. Esses números eles são importantes para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, de quais métodos a gente pode ter, o que a gente deve buscar para que isso mude. Para a gente ver que essa igualdade ela é só formal, ela não é material. Na vida real, as mulheres ainda são consideradas inferiores aos homens. Então, esses números servem para isso, mas eles não servem para mostrar como uma pessoa se torna feminista, pelo menos eu. E eu vou falar aqui da minha experiência. O que eu sentia antes, quando eu era menor, era o que eu costumo chamar de inquietação. Era uma angústia. Eu via que tinha alguma coisa errada, mas eu não conseguia identificar o que era. Em 1989, quando vocês não eram nascidos, provavelmente o pai de vocês nem se conhecia ainda, meus pais se separaram. E eu tinha 9 para 10 anos, e eu morava em Manaus, eu nasci em Manaus.
E é uma sociedade ainda mais machista do que aqui, se é que isso é possível. Mas o tratamento dado à minha mãe, à época, foi completamente diferente do tratamento dado ao meu pai. A minha mãe, que é a primeira feminista da minha vida, apesar dela não se dizer feminista, é uma mulher extraordinária. E ela sofreu muito, porque... Eu não sei como usar essas palavras bonitas, mas assim, ela era... A moral dela, digamos, foi bastante colocada à prova à época. Enquanto isso, meu pai era o garanhão, era o bonitão, era e ela era a destruidora de lares. E aí eu via aquilo e falava, meu Deus, mas tem alguma coisa de errado. Eles são iguais. Por que as pessoas estão tratando os meus pais de maneira diferente? Inclusive, meu pai era meio... muito babaca. Mas, assim... Mas, assim, eu ficava... Por que estão fazendo isso com a minha mãe? Ela só está usando o direito dela de ser dona da própria vida, de ser dona do próprio corpo e de ir atrás de uma felicidade. E aí eu não conseguia entender. E ficou aquela inquietação. Um pouco tempo depois, eu no colégio, já adolescente, eu tinha um jeito assim meio considerado de homem, digamos. E eu também era sacaneada por isso. Altamente sacaneada. Eu não gostava de usar saia, eu não usava maquiagem, eu não fazia unha, eu gostava de brincar de bola. E ali também colocavam a minha feminilidade à prova, como se eu fosse menos mulher por causa disso. E eu também não entendia. De novo, eu falava, meu Deus, o que essas pessoas... Quem eu sou? E eu olhava aquelas capas de revista das mulheres maravilhosas, lindas, perfeitas, e o cabelo perfeito da balada, e a mini saia para pegar o gato. E eu falava, quem é essa mulher também? Então, eu não sou mulher. A ideia que me veio é que eu não era mulher. Porque eu não podia aceitar que mulher era ser aquilo. Então, eu pensei, eu sou homem. Não no sentido de transexualidade, não isso. Mas no sentido de, assim, se ser homem é ser legal, se fazer essas coisas é ser legal, se ser mandona é aceitável para homens e não é aceitável para mulheres, se ser uma pessoa despachada é melhor para homens do que para mulheres, se mulheres têm que ser dóceis e têm que ser fofas e carinhosas e meigas, e eu não era nada daquilo, eu sou um pouco meiga. Então, eu só podia ser homem. Isso me fez me descolar das outras mulheres. Me fez eu pensar que aquelas mulheres, não, essas fúteis, eu não tenho nada a ver com elas. Eu sou outra mulher completamente diferente, porque eu não sou mulher. Eu sou outra coisa. Isso não era bom. Eu estou falando de um jeito que parece arrogante, mas isso não é bom, porque você fica no meio de campo sem saber de que lado você está jogando. Isso é horrível para a autoestima, isso é horrível para você descobrir qual é o seu lugar no mundo. E quando você é adolescente, vocês, a maioria aqui, eu acho, porque eu não estou enxergando ninguém, a maioria aqui é adolescente, existe essa... Ou quem não é mais, né, já foi, eu também já fui. Tem essa coisa de onde eu estou, quem eu sou, para onde eu vou, como eu vou e com quem eu vou. E eu tinha certeza que com mulheres eu não ia. Porque elas eram bobas. E elas competiam comigo por causa da atenção dos homens. E aí, aquela ligação que deveria existir entre mim e elas simplesmente não existia. E eu passei a minha vida inteira assim. Tinha amigas, lógico, gente. Eu não era uma bruxa também, assim. Eu tinha minhas amigas, tinha uma irmã mais velha, tenho a minha mãe, que é o maior exemplo de mulher. E aí fui vivendo. E tinha uma vida sexual bastante... Já adulta, tá, gente? Não adolescente. Adolescente, por favor, não façam nada disso sem ir ao médico antes. Por favor. Hã? Quê? Ela está me avisando que tem 9 já. Faltam 9 ainda. E aí eu fui tendo uma vida sexual tranquila até que eu comecei esse blog a que se referiram antes aqui. Nesse blog, eu contava as minhas experiências sexuais. Eu achava que estava tudo bem com isso.
eu achava que as pessoas iam... Primeiro que eu achava que ninguém ia ler. Achava que ia ter aqueles 3 comentários por dia, 2 spam, numa outra língua que você não sabe nem qual é, você tem que dar um Google para saber de que país veio aquilo. Que ninguém ia ler, que ninguém ia estar nem aí, e que ia ser mais um blog que eu ia abandonar. Porque eu sou formada em Direito, e eu tenho blogs desde essa época. Então não é uma coisa só de jornalista, é uma coisa que eu já tinha há muito tempo, e eu tive uns 350 blogs, mais ou menos, e abandonei todos. E achei que esse ia ser mais um, porque ninguém ia ler, eu ia ficar com preguiça, e eu ia chegar da faculdade cansada, e pronto, e acabou. E o blog explodiu. No momento em que o blog explodiu, eu me deparei com uma realidade que eu não sabia que era desse jeito. E em 2011, que foi quando isso aconteceu, eu meio que revivi o que a minha mãe viveu em 1989. A minha vida sexual foi posta em análise, em julgamento. E, a partir daquele momento, eu vi que eu não era livre, que eu não era nada livre. Eu recebi todo tipo de xingamento, eu recebi ameaças, jogaram pragas, muitas pragas, das mais bizarras possíveis, do tipo, quero que você morra com muitos sarcomas no seu corpo. E não é para rir, gente. Foi tenso. Foi bem tenso. E aí, naquele momento, em vez de eu ficar triste, eu fiquei muito triste. Mas, naquele momento, em vez de eu ficar muito triste, me deu um estalo. E aquela inquietação, aquela angústia que eu sentia antes, que eu não conseguia entender o que era, ela virou inspiração. Naquele momento, eu descobri que, assim como eu, existiam mais milhões de mulheres não livres. E que essas mulheres, elas precisavam ter voz, elas precisavam estar aqui, elas precisavam estar aí, elas precisavam falar sobre elas mesmas. Então, naquele momento, a minha vida mudou completamente. As pessoas podem dizer, não, mudou porque você lançou um livro. Não, gente, olha, um autor de livro ganha 10% do valor de cápsula, dá mais ou menos R$2. Então, assim, não paga nem a água que está aqui, que eu não consegui abrir. Então, se eu quiser um abridor de água, eu não tenho dinheiro para comprar se eu vendendo um livro. Então, assim, não foi isso que mudou a minha vida. O que mudou a minha vida foi isso. Aqui. Foi estar falando, foi escrever, foi conversar, foi olhar no olho das outras mulheres e descobrir que elas são exatamente iguais a mim. Que elas têm essas mesmas inquietações de que há algo errado e de que elas podem fazer alguma coisa para mudar isso. Que é possível, que se a gente se unir, ao contrário do que diz a capa de revista feminina, que fala que a moça vai competir com a gente pelo gato da balada, que nem é tão gato assim, e está bêbado, inclusive. Sabe? Ele não desencana do gato da balada. Que a gente, na verdade, a gente tem que se unir, a gente tem que estar junto, a gente tem que se apoiar, a gente tem que apoiar iniciativas para as mulheres ocuparem cargos eletivos, a gente tem que dar valor às empresas que têm políticas de equidade de gênero, a gente tem que financiar iniciativas voluntárias de atendimento e acolhimento às mulheres. Eu não ganho R$1 pelo trabalho que eu faço no feminismo. E tudo bem, porque eu... Quer dizer, tudo bem não, é péssimo, mas a mudança que isso criou na minha vida é tão espetacular que não existe dinheiro que pague isso. Mas, obviamente, a Eletropaulo manda lá a continha todo mês. Então, assim, existem iniciativas que estão sendo criadas para as mulheres, editais e outras coisas, e que a gente pode ajudar, pode entender que nós, mulheres, estamos juntas nessa. E que a gente vai demorar. Eu não acho que vai ser para mim. Eu não acho que vai ser na minha geração. Eu não acho que
que eu vou ver esses números que eu falei no início. Faltam quantos minutos, gente? Estou nem aí. Eu não acho que eu vou ver esses números diminuírem ou mudarem, mas eu vou ver mais mulheres falando, eu vou ver mais mulheres transformando essa inquietação em luta, em movimento. E aí eu convido a quem não conhece o feminismo para conhecer um pouco do que é esse movimento. Tem muito blog sobre isso, tem muitos livros, e tem uma autora que tem um livro que eu gosto muito, que, infelizmente, não foi traduzido para o português. Ela chama Bell Hooks. É uma autora feminista negra, americana. Ela tem outros livros chatésimos, mas esse é bem bom. Chama Feminism is for Everybody. E aí, na introdução desse livro, ela fala sobre como as pessoas falam mal do feminismo e das feministas, né? Essas histéricas, essas loucas, falta homem, nossa, elas gritam, elas isso, elas aquilo. Que essas pessoas, elas têm essa informação por meio de uma terceira pessoa, né? Por uma terceira via, às vezes a imprensa, ou um blog antifeminista, ou sei lá, mas que não é diretamente de uma feminista. Então, ela pergunta, que feministas são essas que vocês conhecem? Que feminismo é esse que vocês conhecem? Então, ela faz um convite, e eu deixo o mesmo convite aqui para vocês. Chegue mais perto do feminismo. Obrigada.